Apareceu? Espera bem, Paulo, só organizar bem aqui a... Apareceu. Deixa eu só organizar aqui a gravação. Pronto, Tá bom. pode ficar à vontade, viu? Tá certo. Boa noite, pessoal. Como o professor falou, a gente vai dar continuidade aos conteúdos de bioquímica e hoje a gente vai falar de dois tipos de biomoléculas que são bem interessantes, proteínas e enzimas. A gente vai dar destaque principalmente à estrutura, para vocês compreenderem os tipos de estrutura que essas biomoléculas apresentam e as funções delas no nosso organismo, tá certo? Aqui, novamente, são os livros que eu utilizei para produzir a aula. Tem a bibliografia básica de vocês, que é Biologia Celular e Molecular, a 7ª edição do Lodist. E utilizei também, para focar nos assuntos de bioquímica, o Princípios de Bioquímica do Langer, que é do Nelson e do Cox. A gente vai falar um pouquinho sobre proteínas. Lembrando que a qualquer momento vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta para mim, tá certo? As proteínas, elas são compostos Paulo, o teu áudio orgânicos. está falhando, está dando um delay. Tá ruim o áudio? Peraí. Tá tipo alguma coisa, problema no microfone. Estão escutando agora? Normal? Agora melhorou 100%. Tá bom, era Melhorou muito agora. só o fone que não estava conectado legal. Mas, continuando, pessoal. Se der algum problema, vocês me avisam. Mas as proteínas, elas são compostos orgânicos e elas são os compostos orgânicos mais abundantes no nosso organismo. Aí a gente entra em um dilemazinho básico, só para a gente mostrar aqui uma diferença, né? A gente sabe que o nosso corpo é composto basicamente por água, né? Cerca de 70% do nosso corpo é água. E se nosso corpo é composto basicamente por água, como que as proteínas são os componentes mais abundantes no nosso organismo? A gente vai ter que lembrar de dois conceitos básicos, que são compostos orgânicos e compostos inorgânicos. A gente está falando aqui de proteína, que é uma biomolécula, e em relação às biomoléculas, que são compostos orgânicos, esse tipo de biomolécula vai ser o mais abundante no nosso organismo. A gente tinha falado de aminoácido na primeira aula sobre bioquímica, e a gente deu uma perspectiva, né, que os aminoácidos eram as biomoléculas mais abundantes, mas eram em relação aos componentes do mundo, tá certo? Então, em relação ao nosso organismo, a gente tem as proteínas como nosso principal composto orgânico, que compõe várias das nossas estruturas, e elas apresentam diversas funções. E essas funções e formas também, as funções delas vão estar diretamente ligadas às formas que elas vão apresentar. A gente vai estudar um pouquinho sobre os 4 tipos de formas estruturais que as proteínas apresentam, e essas formas estruturais e as funções dessas proteínas também vão estar ligadas diretamente à composição de aminoácidos. Os aminoácidos vão ser os componentes que vão formar todas as proteínas e enzimas, tá certo? Aqui eu trouxe a representação de uma proteína, que é uma proteína que está sendo bastante estudada agora. A gente até trabalha no grupo de pesquisa, no QIMEBio, que é a 6VW1. Essa representação aqui estrutural é da proteína do novo coronavírus, e ela está ligada diretamente a um receptor que é o ECA2. Esse ECA2 é como se fosse a porta de entrada para o vírus. Então, quando o vírus do COVID, por exemplo, interage com essa proteína ECA2, ele vai estar liberando a porta de entrada para causar infecção no nosso organismo. E por que eu estou falando disso agora, né? Porque no final da aula a gente vai ver um artigo de docagem, e a gente vai ver, né, o papel dessas proteínas, o quanto elas são importantes, e no quanto essa conformação tridimensional e essas ligações que elas fazem entre si também são importantes para uma determinada atividade biológica. Nesse caso aqui, a atividade biológica que essa proteína, a 6VW1, ela atua em relação à infecção viral. Mas a gente vai discutir outros tipos de atividades ao longo da aula também. E em relação às funções, né, desse tipo de macromolécula, eu trouxe algumas delas, né? Essas proteínas, elas apresentam basicamente função estrutural e diversas atividades biológicas, e elas são importantes também para compor o citoesqueleto
nossas células, certo? Elas servem também como estrutura de sustentação. Mais para frente também, em outras disciplinas, né? Vai ter disciplinas de citobiologia, e vocês vão ver a questão da formação da célula. Aí vocês vão ver algumas estruturas de sustentação que elas são formadas basicamente por proteínas, tá certo? E, além disso, a gente também tem proteínas que elas vão atuar em mecanismos que vão ser mecanismos contráteis. E algumas dessas proteínas que a gente pode mencionar é a actina e a miosina, que elas vão estar relacionadas à contração muscular, tá certo? Aí, pessoal, qualquer dúvida vocês vão perguntando. Ninguém perguntou nada ainda. E uma função bem interessante que a gente estuda também na química, mas numa perspectiva diferente, né, do que vou mostrar na aula, é em relação a essas proteínas atuarem como catalisadores químicos. Aí a gente vai lembrar um pouquinho do que é um catalisador químico, só para vocês não se perderem na questão das enzimas, tá certo? Que a gente vai ver. Lembrando que proteína e enzimas são coisas diferentes, a gente vai abordar isso ao longo da aula. Mas só para vocês entenderem um pouquinho mais, um catalisador químico é qualquer espécie química que a gente coloca em uma reação química, por exemplo, que vai acontecer, e essa espécie química ela vai aumentar a velocidade da reação. E durante esse processo, ela não vai ser consumida. E o que isso quer me dizer? Isso quer dizer que quando eu coloco essa espécie química em uma reação química que está acontecendo ali, por exemplo, quando eu colocar, por exemplo, uma determinada enzima, do jeito que ela entrou no início da reação, ela vai sair no final como um produto. Ela não vai ser consumida. A gente precisa entender isso para entender também o conceito das enzimas atuando como catalisadores, tá bem? E a gente também tem proteínas que vão ser responsáveis por transportes, né, de outras espécies químicas. E uma das proteínas que a gente pode citar, uma proteína de transporte de substância química, é a hemoglobina. A hemoglobina, ela transporta basicamente oxigênio pelo nosso organismo. E a gente também vai ver uma questão da hemoglobina mais para frente em relação à atuação dela no nosso organismo, a atuação biológica. Além disso, a gente também tem as proteínas atuando na defesa do nosso corpo. A gente tem anticorpos, né? E esses anticorpos, eles são o quê? São basicamente proteínas em que essas proteínas, elas vão defender o nosso organismo de espécies invasoras que podem causar algum problema em relação à nossa homeostase, né, que é o funcionamento ideal do nosso corpo. E eles vão fazer o que, esses anticorpos? Eles vão, falando de forma geral, destruir esses invasores para que nada de ruim ocorra com a gente. E essa função desses anticorpos, eles são basicamente formados por proteína, e a função desses anticorpos para atuarem nessa destruição vai estar diretamente ligado à forma estrutural que a proteína apresenta. É uma coisa que a gente vai debater bastante ao longo da aula. Além disso, a gente tem proteínas que atuam também no controle global do metabolismo em relação aos hormônios, né? A gente tem dois tipos de hormônios que controlam o índice glicêmico do nosso corpo. A gente tem o hormônio que é o glucagon e a insulina. E esses hormônios, eles vão regular esse índice glicêmico para a gente não ter açúcar de mais e nem açúcar de menos no nosso organismo. Quando vocês forem estudar bioquímica mesmo, a disciplina de bioquímica, vocês vão ver a atuação desses dois hormônios nessa produção de açúcar para o nosso corpo e também no controle desse açúcar. Aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa estrutura, né, falando do ponto mais molecular das proteínas, a gente vai ter que lembrar de um conceito de aminoácido, né? Aminoácido vai ser uma estrutura química orgânica, em que essa estrutura química orgânica ela vai apresentar dois grupamentos que vão ser essenciais. Oi? Oi? Eu acho Alguém que falou alguma coisa? tua internet hoje tá. Eu tô falando, tua internet hoje tá dando uns problemas aí, tá? Fica um delay, fica uns.
Bem quando fica tipo mudo e volta, não sei se é a internet. Acho que é a internet. Nas Acho outras que deve aulas ser não a tava assim, internet, não. porque Boa eu tô noite, professor usando Gerson. O aluno a David mesma vai estar coisa. presente. O aluno David vai estar presente, professor Gerson. Apareceu, meu amigo. É isso aí. Levou pressão no privado, entrou na aula. Rapaz, esse cara tava sumido, Carol. Não era não, Éder? Tava A preocupado gente com esse desiste, ele homem. desistia. Sou todo mundo preocupado com você aí. Aí, pessoal, tá dando Valeu, esse problema galera. para vocês também, da No internet? meu Vocês estão tá. entendendo? Pouca coisa. Ah, acho que deve ser a internet, porque tá tudo normal aqui com o computador também. A Então, acho que deve ser internet algum aqui problema, tá funcionando normal. acho que deve ser algum problema com conexão, então. Mas ficou alguma parte que vocês não entenderam do que eu falei ali no slide anterior? Porque se vocês não tiverem entendido alguma parte aqui, eu posso repetir para vocês. Porque eu não sei se atrapalhou aí para vocês escutarem. Repita isso. Você pode repetir? Posso sim, posso repetir. Aí, Tá pessoal, bom. esse slide aqui ele trata basicamente da função das proteínas, tá certo? Aí essas proteínas, elas têm função estrutural no citoesqueleto das células, né? Vocês vão estudar mais isso numa disciplina de citobiologia, que vocês vão estudar a célula em si, e vocês vão ver que alguns componentes da célula que têm relação à função de dar sustentação a essa célula, eles vão ser compostos basicamente por proteínas. Então, é uma das funções que as proteínas apresentam, é essa função de estruturação e sustentação das células. Além disso, as proteínas também elas vão estar relacionadas a mecanismos contráteis do nosso corpo, ou seja, relacionados à contração muscular. A gente tem dois tipos de proteínas que estão relacionadas a isso, citando apenas dois, né? São vários, mas a actina e a miosina, elas são proteínas que atuam justamente nisso, nesse processo do nosso músculo contrair, tá certo? A gente vai ter proteínas também que vão atuar como catalisadores de reações químicas. Aí, lembrando de novo o conceito de catalisador de reação química, de catalisadores, no caso, um catalisador vai ser qualquer espécie química que vai acelerar a minha reação química, tá bem? Ela vai diminuir o tempo que a minha reação química vai ocorrer. E quando eu coloco um catalisador para efetuar alguma reação química, esse catalisador, do jeito que eu coloquei no início da reação química, ele vai sair da mesma forma no final como produto. Então, todo catalisador químico, ele não é consumido durante o processo de reação química, tá certo? E proteínas que são catalisadores, catalisadores químicos biológicos, né? São as enzimas, que a gente vai debater mais para frente durante o decorrer da aula, tá certo? Além disso, a gente vai ter proteínas que vão estar relacionadas ao transporte de outras substâncias no nosso organismo. E uma proteína que a gente pode citar é a hemoglobina, que vai transportar basicamente oxigênio para todo o nosso corpo. Além disso, a gente vai ter também proteínas que vão estar relacionadas à nossa defesa, e essas proteínas que vão estar relacionadas à defesa são os anticorpos, tá certo? Esses anticorpos, eles são formados por proteínas e eles vão defender a gente de algum agente potencial que possa causar algum dano a nível celular, tá certo? A nível celular e fisiológico também. Além disso, a gente vai ter outras proteínas que vão estar relacionadas ao controle global do metabolismo. E a gente pode citar dois tipos de hormônios que são proteínas, que é o glucagon e a insulina. E o glucagon e a insulina, eles vão estar responsáveis pelo controle, basicamente, da quantidade de açúcar que a gente tem no nosso organismo, ou seja, eles vão controlar o nosso índice glicêmico, tá certo? Deu para entender? Vocês entenderam tudo? Cortou alguma coisa ou não? Cortou não, tá bom. Não, cortou Pode não. continuar. Ah, tá certo. É,
Em relação à composição, né, dessas proteínas, falando assim mais de forma molecular, do que elas são compostas, elas vão ser compostas, como eu já tinha falado, de aminoácidos, só que é uma coisa muito interessante em relação à quantidade de aminoácidos que vão compor essas proteínas, né? Vão ser basicamente 21 diferentes tipos de aminoácidos que vão compor as estruturas de todas as proteínas que a gente tem. E a gente vai ter que lembrar, para entender as proteínas, o conceito de aminoácido, né? Aminoácido é uma molécula química orgânica que ela vai apresentar basicamente dois grupos funcionais, tá certo? A gente vai ter o grupo carboxila, que vai ser esse grupamento aqui, esse COO, e a gente vai ter um grupo amino, tá certo? Esse grupo amino vai ser o NH3. Esse grupo carboxila e o grupo amino vão estar ligados a um carbono. Esse carbono, além de estar ligado a esse grupamento carboxila e ao grupamento amina, vai estar ligado a um hidrogênio, e esse R aqui representa qualquer radical livre orgânico que possa se ligar para compor um tipo de aminoácido, tá certo? E vai ser justamente esse R que vai causar essa diferença, né? E vai formar esses 21 tipos de aminoácido. Deu para entender aqui? Pode repetir, professor, por favor? Todo mundo em silêncio. Posso sim. Para falar das proteínas, a gente vai ter que entender um pouquinho do que é um aminoácido, né? Aí, falando assim de maneira bem simples, né, e direta, na composição das proteínas, a gente vai ter diversos aminoácidos. Só que para a formação de todas as proteínas que existem, a gente vai ter essas proteínas sendo compostas apenas por 21 tipos diferentes de aminoácidos. E falando da forma estrutural química dos aminoácidos, esses aminoácidos eles vão ser compostos por um grupamento, né, que vai ser o carboxila, que vai ser esse grupamento aqui, esse COO, tá certo? Esse aqui é o grupamento carboxila. E por um grupamento amino. O grupamento amino é o NH3. Esse grupamento. E tanto esse grupamento carboxila e o grupamento amino, eles vão estar ligados a um átomo de carbono. Esse átomo de carbono vai estar estabelecendo também uma ligação química com um hidrogênio, e além dessa ligação química com o hidrogênio, a gente vai ter um grupamento R. O que significa esse R aqui? Esse R é qualquer outro grupamento orgânico que possa se ligar a esse átomo de carbono. E é isso que vai causar uma diferença e criar 21 tipos de aminoácidos que a gente vai ter. Porque esses grupamentos R's, eles vão apresentar, né, estruturas químicas diferentes que vão dar forma a esses 21 tipos de aminoácidos. Ficou alguma dúvida até aqui? Ficou mais claro? Agora ficou. Tá bom. Aí, pessoal, dando continuidade, né? As proteínas elas vão ser sintetizadas por esses aminoácidos, e aí a gente vai ter, dentre esses aminoácidos, alguns aminoácidos que são essenciais e aminoácidos que não vão ser essenciais. Esses aminoácidos essenciais, eles são em relação às nossas funções biológicas, tá certo? Não é que eles não sejam essenciais para a construção de uma proteína, mas eles são essenciais para a nossa sobrevivência, e a gente precisa consumir eles através da nossa alimentação, né, da nossa dieta. E dentre os aminoácidos essenciais, a gente vai ter a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, o triptofano e a valina. Esses aqui são os aminoácidos essenciais. A gente precisa consumir ele para que a nossa homeostase do nosso corpo consiga ser mantida, tá certo? Então, eles são essenciais para que todas as nossas funções biológicas continuem ocorrendo de uma forma perfeita no nosso organismo. E esses aminoácidos que não são essenciais para a nossa homeostase, eles não vão ser essenciais para as funções básicas do nosso corpo, mas é essencial que a gente consiga obter eles por meio da alimentação,
para que outros tipos de proteínas sejam formados, tá certo? A gente não vai dar ênfase na função de cada tipo de aminoácido desse, porque senão ela ia ficar muito longa, mas a gente vai falar desses aminoácidos aqui na composição de algumas proteínas ao longo da aula. Aí, pessoal, aqui eu trouxe alguns tipos de aminoácidos, né? Aí a gente tem a alanina, e a gente pode ver que a gente tem a alanina e gliceraldeído, né? E a gente pode ver que a gente tem L-gliceraldeído e D-gliceraldeído e L-alanina e D-alanina. Vocês estudaram isso, não sei se já viram em alguma disciplina de química do curso de vocês, mas no ensino médio, quando a gente estuda isomeria, que foi algo que eu falei na aula de carboidratos, a gente vê a questão dos aminoácidos que são levógero e destrógero, né? E quando a gente está falando nisso, a gente está apenas falando de um aminoácido ou qualquer outro composto, né, que pode ser outro grupo de composto, em que esse composto ele vai apresentar a mesma quantidade de átomos, né, que formam do mesmo tipo, só que eles vão ser imagens espelhadas. Eles não vão se sobrepor, por exemplo. Você pode pegar esse L-gliceraldeído e colocar essa imagem estrutural do L-gliceraldeído em cima da do D-gliceraldeído. Quando você for colocar isso daqui, você vai ver que esses grupamentos aqui, ó, essa hidroxila, ela não vai se sobrepor a esse H, ou seja, não vai ser uma molécula igual. E essa diferença, né, entre levógero e destrógero está relacionada também à atividade biológica, tá bom? A gente vai ter, para alguns tipos de composto, uma atividade quando ele é levógero e outra atividade para quando ele é destrógero. E também pode ocorrer que um composto levógero tenha alguma atividade biológica e um composto destrógero não tenha atividade biológica, justamente em função dessa diferença espacial da estrutura. Isso não é diferença em relação à composição atômica, mas sim diferença em relação à estrutura dele no espaço, tá certo? Aí, pessoal, por que eu falei de levógero e destrógero, né? Porque todas as proteínas, né, que são encontradas nos seres vivos, elas são constituídas apenas por L-aminoácidos. Então, vão ser só aminoácidos do tipo levógero que vão proporcionar, né, atividade biológica a essas proteínas. E em pH biológico, né, a gente vai encontrar essas proteínas na forma ionizada, tá certo? E quando a gente fala na forma ionizada, é basicamente falando dessa forma aqui, onde a gente vai ter as cargas aqui nos compostos, tá certo? Aqui vocês podem ver o grupamento carboxila, ele de forma mais estrutural, e aqui vocês podem ver também o grupamento amina. Em cada um desses grupamentos a gente vai ter uma carga, tá certo? E essa carga, em relação à forma desses grupamentos, tanto carboxila e amino, eles vão estar na forma ionizada, que é a forma que vai proporcionar também atividade biológica, tá certo? A gente chama de zwitterônica, que é a forma ionizada desses aminoácidos. E a forma que não iônica, vocês podem ver que os aminoácidos não apresentam carga, tá bem? E uma coisa interessante também, quando eles estão nessa forma ionizada, é mais provável que eles interajam com outros compostos no nosso organismo, tá certo? Aí, a gente vai falar um pouquinho também agora, só para a finalidade de conhecimento de vocês mesmos, né? A gente não vai dar ênfase na função desses aminoácidos. A gente pode ter aminoácidos de cadeias abertas ou cadeias acíclicas. Lembrando que cadeia acíclica... alguém tem alguma dúvida? Alguém ligou o microfone? Acho que não. Voltando aqui, pessoal. A gente vai ter aminoácidos que vão ser de cadeia aberta e cadeia acíclica. E o que seria uma cadeia acíclica? Uma cadeia acíclica é uma cadeia fechada. Toda vez que vocês verem esse Azinho no nome de algum tipo de composto científico, é porque esse A está relacionado à negação. Então, é uma cadeia fechada. Tá bem?
Aí a gente tem a glicina, tem a alanina como sendo aminoácidos de cadeia aberta. Vocês podem ver que não tem nenhum tipo de anel aqui para formar um grupamento fechado. Mas a gente tem a prolina já como um tipo de aminoácido de cadeia acíclica, tá certo? Vai ter aqui esse grupamento, esse ciclo de átomos aqui que vão estar em cadeia fechada. E esse tipo também de grupamento aqui, esses anéis, eles vão também proporcionar algumas ações diferentes. Tudo em relação à atividade biológica, pessoal, vai estar relacionado também à estrutura desses compostos. E a estrutura vai influenciar muito na atividade biológica das proteínas. A gente vai ter aminoácidos que vão ser também aromáticos, ou seja, vão ter um grupamento, né, em que esse grupamento ele vai ser fechado e ele vai possuir essas ligações duplas, tá certo? Lembrando que essas ligações duplas, elas não são ligações estáticas, elas não ficam aqui paradas do jeito que a gente está vendo na representação 2D. Isso aqui dando uma perspectiva mais de química molecular, essas ligações elas estariam tipo rodando e passando de um átomo para outro, tá certo? Aqui é só para vocês verem as representações, né, que podem ocorrer nesses aminoácidos e quais são os tipos de grupos orgânicos, né, que podem se ligar, que podem representar o grupo R, no caso, não se ligar, mas representar o grupo R, que vão ser os grupos que vão ser inseridos. E esses grupos R, como eu já tinha falado, aqui vão causar essa diferença no tipo de aminoácido. Aqui são os aminoácidos que são os aromáticos, ou seja, vão ter esses anéis aromáticos, que são anéis fechados, compostos por carbono, que vão apresentar essas ligações duplas, tá certo? Aqui a gente tem 3 tipos de aminoácidos. E a gente vai ter também os aminoácidos que são polares, né? A gente vai ter alguns tipos de aminoácidos. Isso aqui é mais questão para vocês poderem ver. Depois vocês vão estudar em bioquímica avançada mesmo, a função de cada tipo desses aminoácidos, principalmente no ciclo de Krebs, vocês vão estudar bastante cada um. E a gente vai ter aminoácidos também que vão ter esse grupo R carregado com substâncias que vão ser positivas, tá certo? Que vão ter cargas positivas, que vão ser substâncias ionizadas, desculpa. E a gente vai ter também aminoácidos que vão ter esse grupo R carregados com substâncias negativas, tá bom? E por que tem essas diferenças, né? A gente deu destaque a um tipo de aminoácido que o grupo R vai ser carregado positivo e um tipo de aminoácido que o grupo R vai ser carregado negativo, porque isso vai influenciar na interação desses aminoácidos com outros componentes químicos que vão estar ali no ambiente celular, tá bem? E para a gente entender também como as proteínas são formadas, a gente vai ter que lembrar lá da aula de carboidratos que a gente falou de ligações peptídicas, tá bem? Aí, as ligações peptídicas, não sei se vocês lembram, mas elas vão ocorrer como? Elas vão ocorrer entre grupamentos específicos, né? Em carboidratos, no carboidrato 1 e no carboidrato 4, né? E eles vão se ligar como? Eles vão se ligar através dessa interação de hidroxila com o hidrogênio, em que nesse processo eu vou ter o quê? Eu vou ter uma condensação desses 2 grupamentos orgânicos e a liberação de água, né? A formação de água. Em um processo reverso, eu vou ter o quê? Eu vou ter a quebra desses grupamentos orgânicos e eu vou ter a formação de 2 compostos que foram os compostos iniciais que constituíram essa ligação peptídica. Não vou dar tanta ênfase em ligação peptídica porque a gente discutiu isso bastante lá na aula de carboidratos. Aí aqui é só uma imagem estrutural mesmo de ligações peptídicas que estão ocorrendo entre alguns aminoácidos, né? Aí a gente aqui tem 4 tipos de aminoácidos. A gente tem glicina, lisina, alanina, e esses tipos de aminoácidos estão interagindo entre si, estão se condensando e formando uma estrutura maior. E essa condensação, essa estruturação desses aminoácidos, essas ligações, que vão dar forma às proteínas, tá certo?
Em relação a essa forma, né, das proteínas, a gente vai ter 4 tipos de formas. A gente vai discutir cada uma e a gente vai falar sobre os principais tópicos, né, de cada forma. A gente primeiro vai ter uma estrutura primária, a gente vai ter depois uma estrutura secundária, uma estrutura terciária e uma estrutura quaternária, tá certo? A gente vai discutir cada uma dessas estruturas. E dependendo do tipo de proteína, né, a gente pode ter proteína com estrutura secundária, ou então proteína apenas com estrutura terciária, ou proteína com estrutura quaternária. Em relação a essa estruturação da proteína, né, falando de uma forma mais 3D, a uma estrutura tridimensional, essa proteína ela vai estar quase todas as vezes representada por uma hélice, tá bom? Aqui é uma estrutura de uma alfa-hélice, onde durante essa estrutura a gente vai ter vários agrupamentos que vão ter cargas específicas, que vão promover a interação e a formação da estrutura específica da proteína. A gente vai discutir isso principalmente em proteína terciária e quaternária. E falando um pouquinho, pessoal, agora das estruturas primárias, né? E o que são essas estruturas primárias? As estruturas primárias, elas fazem alusão principalmente à sequência de aminoácidos que vão estar ligados um ao outro para formar essas ligações peptídicas. Ou seja, na estrutura primária, a gente vai ter apenas esses aminoácidos ligados uns aos outros por meio de ligação peptídica. Sempre bom lembrar que vai ser por meio de ligação peptídica. E essa estrutura, né, esse tipo de composição do aminoácido, a composição que ele tem na estrutura primária, vai influenciar diretamente a atividade biológica dele, principalmente na estrutura quaternária e terciária, como a gente vai ver quando for discutir cada um, né? E vocês podem se questionar, né? Se essa representação, por exemplo, aqui, se essas ligações, elas vão ocorrer sempre da mesma forma, né? Não, porque se a gente tivesse essas ligações ocorrendo sempre da mesma forma, sempre com os mesmos aminoácidos, né? A gente sempre teria um mesmo tipo de proteína. E como proteína vai apresentar, né, uma alta massa molecular, porque elas são compostas por milhares de cadeias de aminoácidos, a gente vai ter justamente uma diversidade de proteínas devido a esses aminoácidos se ligarem de formas diferentes, tá certo? A gente pode ter alanina ligada com lisina, ou algum outro tipo de aminoácido que pode estar ligado com a lisina ou com a alanina, e essa diferença de ligações entre os aminoácidos é que vão formar vários tipos de estruturas de proteínas diferentes. Então, é por isso que a gente tem várias proteínas que são proteínas de contração muscular, proteínas de de regulação hormonal, e a gente vai ter essas diferenças justamente por conta dessa composição química que elas vão ter. Aí, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ou não ficou claro a explicação? Professor, pode explicar novamente? Sim, sim. Ó, a estrutura primária, ela vai ter relação, vou falar de uma forma mais direta, né? Ela vai ter relação só a sequência de aminoácidos que vai compor a proteína, tá bem? A gente pode ter um tipo de aminoácido X ligado a um aminoácido Y, e esse aminoácido Y vai estar ligado ao aminoácido Z. Ou a gente pode ter aminoácido Z ligado a aminoácido Z, tá certo? E esse tipo de composição dessas proteínas vão conferir a elas, né, diversos tipos de atividade biológicas e diversos grupos de proteínas, tá bem? Então, a estrutura primária das proteínas quer dizer, vai ter relação ao quê, né? No caso, vai ter relação principalmente à sequência de aminoácidos da proteína. Deu para entender agora? Mas de forma mais direta. E essa sequência vai estar ligada, esses aminoácidos vão estar ligados em sequência por ligação peptídica. Nunca esqueçam disso. Ligação peptídica vai ser as ligações estabelecidas entre os aminoácidos. Deu para entender agora?
Agora sim. Tá bom. Aí, essa estruturação, né, essa composição do tiro aminoácido que vai estar ligado ao outro, ela vai ser determinada de forma genética, tá certo? E uma coisa interessante que a gente pode falar, né, Ina, eu acho que você já deve falar de anemia falciforme, né, que é uma genética. A pessoa já nasce com isso, né? E proteína transportadora, né? Ou seja, a gente vai ter um composto orgânico que ela vai ser formado basicamente de aminoácidos. Acho que vocês já devem ter visto em aula de biologia básica a estrutura de uma hemoglobina. A hemoglobina tem essa estrutura aqui, uma estrutura globular, né? E quando, quando a gente tem uma mudança em um tipo de aminoácido que compõe a hemoglobina, a gente vai conferir a ela, né, um novo tipo de conformação, que vai conferir também a essa hemoglobina uma característica anormal, tá certo? Então, quando a gente tem a proteína normalzinha composta pela cadeia de aminoácidos específicos, tipo assim, que é o ideal que todo mundo tenha, né? Ela vai apresentar essa conformação. E quando eu tenho uma mudança de um aminoácido específico, a proteína vai apresentar outro tipo de conformação, que é essa conformação que é no formato tipo, como se fosse de uma foice. Por isso que a gente afere, né, que é uma hemoglobina falciforme. E esse tipo de aminoácido vai fazer com que a pessoa, consequentemente, essa mudança, né, do tipo de aminoácido normal por outro tipo de aminoácido, vai conferir à pessoa alguma patologia, que é a anemia falciforme, onde a pessoa, consequentemente, vai desenvolver anemia e ela vai estar mais propícia a desenvolver vários tipos de infecções. E como isso é algo genético, a pessoa não tem como tomar medicamento para poder parar de ter esse tipo de patologia, tá certo? Ela já nasce é como se fosse um defeito, né? Como se fosse um defeito durante a estruturação da proteína, né? Em relação aos aminoácidos, e ela vai ter que viver com isso ao longo de sua vida. Tem medicamentos que podem atenuar o efeito, né? Só que nunca essas hemoglobinas, elas vão voltar ao seu estado globular, né? Elas vão ficar nesse formato de foice e elas vão causar uma série de patologias para pessoas. E isso é algo bem ruim porque, como não tem cura e nem nada, você fica propenso durante todo o seu período de vida a desenvolver várias doenças infecciosas, principalmente. E doenças também cardiovasculares estão bem relacionadas à anemia falciforme também. É só uma curiosidade que eu vi estudando o conteúdo e achei interessante trazer para vocês verem. Aí, pessoal, falando de outro tipo de estrutura tridimensional de proteína, né? A gente vai ter, específico agora de estrutura tridimensional, a gente vai ter a estrutura secundária, tá certo? A gente vai ter todos dois tipos de estrutura secundária, que vão ser a estrutura secundária que vai ser a beta pregueada e a alfa-hélice. A alfa-hélice foi basicamente essa que eu apresentei aqui para vocês, só para falar mesmo dessa estrutura em formato de hélice das proteínas. Mas, falando aqui da estrutura beta-pregueada, né, dessa proteína secundária, a gente vai ter que lembrar um conceito que eu falei lá na aula de aminoácidos, que são de cadeias polipeptídicas. Vocês lembram ainda o que são cadeias polipeptídicas? Ninguém lembra, pessoal, todo mundo esqueceu já. Ninguém quer chutar. Vocês estão mudos hoje, é? O gato comeu a língua de vocês. E, pessoal, ninguém quer dizer um chute aí, mas É a união de falando que aminoácidos, são cadeias... professor.
Sim, são a união de aminoácidos, né? Mas para a formação de quê? Para a formação, assim, falando de uma forma bem simples, né? De uma grande cadeia de aminoácidos, de um alto peso molecular, tá certo? Proteínas, como elas são compostas por milhares de uniões de aminoácidos, né? A gente vai ter elas com um peso molecular elevadíssimo. E essas cadeias polipeptídicas são justamente isso, né? São cadeias compostas por milhares de aminoácidos em que eles vão estar ligados uns aos outros, né? Então, quando a gente tem uma estrutura beta-preguiada, a gente vai ter o quê? A gente vai ter duas ou mais cadeias polipeptídicas, onde elas vão estar unidas lateralmente umas às outras, tá certo? Tá certo? E essa união vai ser estabelecida pelo quê? Basicamente, por pontes de hidrogênios, que são um tipo de ligação química, tá certo? Então, a gente vai ter pontes de hidrogênio que vão estar ligando essas cadeias polipeptídicas entre si, ao longo de toda a cadeia, para formar proteínas com a forma tridimensional secundária, tá certo? Ficou alguma dúvida aqui? Não. Tudo Tá certo. bom. Aí, como eu tinha dito para vocês, né, em relação a formas secundárias dela, a gente vai ter a beta-preguiada e a alfa-hélice. Aí a beta-preguiada, pessoal, é basicamente isso. A gente vai ter duas ou mais cadeias polipeptídicas ligadas para poder fazer essa construção da proteína dessa forma aqui secundária beta-preguiada, tá certo? Lembrando que na forma secundária ela já estabelece uma conformação tridimensional, enquanto que na forma primária a gente não tem um estabelecimento da conformação tridimensional porque ela só faz referência em relação à composição dos aminoácidos, tá bem? Aí falando aqui da estrutura alfa-hélice, né, ela tem diferença principalmente, né, em relação à conformação dela estrutural. Vocês podem ver aqui, a beta-preguiada, ela estava unida lateralmente, enquanto que a alfa-hélice, ela já tem uma diferença, né, nessa estrutura. Ela apresenta nessa conformação mais circular, que a beta-preguiada não apresenta. E qual a diferença, basicamente, se eu tenho a mesma composição, vai ser uma cadeia polipeptídica, por que ela se apresenta de uma forma diferente? Porque as ligações por pontos de hidrogênio aqui nessa proteína secundária, sendo alfa-hélice, vão ser diferentes. Lá na proteína beta-preguiada, a gente pode ter a cada aminoácido uma interação por ponte de hidrogênio, enquanto que na alfa-hélice eu vou ter apenas de 4 em 4 aminoácidos, né, uma interação por ponte de hidrogênio. E vai ser justamente isso que vai dar uma diferença na conformação dessa proteína, tá bem? Então, basicamente, para a diferença, né, de uma formação de uma proteína secundária sendo beta-preguiada e sendo alfa-hélice, vai ser isso. Na beta-preguiada, eu vou ter a cada aminoácido formador, né, uma interação de ponte de hidrogênio entre essas cadeias polipeptídicas, enquanto que na alfa-hélice eu vou ter apenas de 4 em 4 aminoácidos formadores a interação de ponte de hidrogênio. E a diferença, né, desses pontos de interação é que vão causar essa diferença estrutural da proteína. Deu para entender tudo? A diferença entre uma e a outra? Explique de novo, professor, por favor. Explico sim. Ó, a gente tinha discutido aqui, né, em relação à estrutura secundária beta-preguiada, que é essa daqui, que ela vai ser formada por cadeias polipeptídicas igual a alfa-hélice, só que a diferença é que a gente vai ter na beta-preguiada interações de um em um aminoácido por ponte de hidrogênio. E essas interações vão ser entre cadeias polipeptídicas, tá certo? Aí, essas interações laterais entre cadeias polipeptídicas é que vão me conferir essa estruturação da proteína na forma beta-preguiada, proteína na sua estrutura secundária.
E quando eu tenho proteína na estrutura alfa-hélice, as ligações de ponte de hidrogênio vão ser estabelecidas apenas de 4 em 4 aminoácidos. Deu para entender agora? E essa interação, essa diferença de interação de 1 em 1 aminoácido e de 4 em 4 aminoácidos é que vão causar a diferença estrutural entre a alfa-hélice e a beta-preguiada. Tá bem? Deu para entender? Ficou alguma dúvida ainda? Deu pra entender. Professor, Sim. se eu lhe pedir Pode para repetir? repetir, é algum problema? Que minha internet Não. tá ruim aqui. Você pode repetir? Posso sim. Você quer... Professor, dá pra você repetir aí, porque minha internet também que caiu. Tá bem, posso repetir sim. Aí, pessoal, a gente falou de estrutura primária, né? Que tem relação à composição da proteína, em relação aos aminoácidos, né? Como eles se ligam entre si, qual vai ser o tipo de aminoácido. E a gente tem as proteínas que elas são secundárias, tá certo? Apresentam estrutura secundária. E essas proteínas que apresentam estrutura secundária, elas vão ser de dois tipos. Beta-preguiada, que é essa que a gente está vendo aqui, que apresentam a estrutura espacial dessa forma, e a gente vai ter alfa-hélice, que apresentam esse tipo de estrutura espacial, né? E como que eu vou formar essa proteína secundária beta-preguiada, né? Essa proteína beta-preguiada, ela vai ser formada por cadeias polipeptídicas. Aí só relembrando, cadeias polipeptídicas são cadeias formadas por uma quantidade muito grande de aminoácidos, né? Esses aminoácidos, como a gente já falou no começo da aula, vão estar ligados por ligações glicosídicas, né? Aí, pessoal, como é que vai dar essa interação dessas cadeias polipeptídicas para a formação dessa estrutura da proteína secundária beta-preguiada? Então, a gente vai ter pontes de hidrogênios que vão ser estabelecidas entre uma cadeia polipeptídica e outra. Por exemplo, aqui, eu tenho 3 cadeias polipeptídicas, né? Cada cadeia dessa polipeptídica vai estar interagindo uma com a outra de forma lateral, né? E essas interações vão se dar por ponte de hidrogênio. Aqui, nessa imagem, a gente tem a mesma representação do que essa daqui, só que de forma mais molecular, tá certo? Onde vocês podem ver, ó, as ligações de ponte de hidrogênio ocorrendo entre uma cadeia polipeptídica e a outra, tá certo? E vai ser esse tipo de ligação aqui, essas ligações laterais que vão dar conformação beta-preguiada à estrutura secundária da proteína, tá certo? Em relação à alfa-hélice, a gente vai ter também uma cadeia polipeptídica formando esse tipo de estrutura secundária de proteína, só que essas ligações por ponte de hidrogênio vão ser estabelecidas apenas de 4 em 4 aminoácidos formadores, tá bem? E vai ser essa diferença de pontos de interação para ocorrerem essas formações de ponte de hidrogênio que vão causar a diferença estrutural da proteína, né, secundária, em relação às suas formas, que é alfa-hélice e beta-preguiada. Deu para entender agora? Deu, professor. Tá bem. Aí, pessoal, só uma curiosidade em relação à estrutura secundária, né? É que a gente tem uma proteína bem interessante que está presente na nossa pele, cabelo e unhas também, que é a queratina. Em relação ao cabelo, né? A gente pode citar as pessoas que têm cabelo cacheado, né? Então, as pessoas que têm cabelo cacheado, elas apresentam a queratina em uma conformação específica secundária, né? E o que acontece quando essas pessoas fazem algum tratamento que envolve calor, como, por exemplo, passam chapinha no cabelo?
quando você passa chapinha no cabelo, você vai estar mudando a conformação dessa proteína secundária, né? E quando você está mudando a conformação da proteína, você vai estar mudando a atividade biológica dela, a função biológica. E é por isso que a gente consegue alisar o cabelo, porque a gente está fazendo com que a proteína não tenha aquela atividade biológica mais específica. E como é que isso vai se dar? Vai se dar principalmente pela quebra dessas pontes aqui de hidrogênio que são estabelecidas, tá certo? Eu vou ter a quebra dessa conformação estrutural da proteína, e essas ligações por pontes de hidrogênio vão acabar se rompendo quando eu aplico um tratamento que envolve temperatura. E a gente sabe principalmente que uma coisa que quando alguém faz chapinha e não gosta é que chova, né? Por quê? Porque o cabelo volta a ficar cacheado. Mas por que o cabelo volta a ficar cacheado, né? Tratando do exemplo de pessoas que têm cabelo cacheado. Porque quando eu tenho a água interagindo com o meu cabelo, por exemplo, eu vou ter novamente a hidratação desse meu cabelo, né? E quando eu tenho essa hidratação, eu vou ter mais moléculas de hidrogênio e oxigênio lá no meu cabelo, e elas vão promover que essas pontes de hidrogênio sejam formadas novamente, tá certo? Por isso que os cachos voltam de novo quando você toma banho. Oi. Professor, e quando a pessoa usa o alisante, aquele produto que alisa o cabelo, o que acontece? Ah, mas a mesma coisa, você está fazendo a desnaturação da proteína, está perdendo a atividade ali. Só que ali não é um processo que envolve temperatura, não é? Ali é um processo que envolve um tratamento químico específico. Você não está permanecendo com a queratina com a mesma atividade. Você está desnaturando ela, fazendo com que essas pontes de hidrogênio sejam quebradas, mas aí vai ser quebradas por interação com outras espécies químicas que tem nesses alisantes aí, que fazem parte da composição dos alisantes, que vão fazer com que essa proteína queratina perca a atividade dela. É basicamente isso. Mas achei bem interessante porque é um exemplo do dia a dia, né? Falar desse negócio. Interessante. Nunca nem imaginava e da hidratação. Mas é isso que ocorre, pessoal. É só quando você aplica um tratamento que envolve temperatura, você faz com que a proteína perca a atividade biológica dela e vai fazer com que o seu cabelo se alise, né? Se você tiver cabelo cacheado, por exemplo. E quando você passa um alisante também, vai ser o mesmo processo, só que aí você vai estar fazendo uma aplicação de algum químico específico ali, que vai promover essa desnaturação. E quando chove, no caso da chapinha, né, você vai ter a hidratação do seu cabelo novamente, vai ter muitas moléculas de água ali para poder interagir com o seu cabelo, e você vai restituir essas ligações de ponte de hidrogênio que foram quebradas lá na queratina. É só uma curiosidade que eu tinha visto, achei interessante trazer para a aula, porque é do dia a dia. Mas, dando continuidade, né? Deixa eu só perguntar. Tem alguma dúvida aqui, pessoal, ainda, em relação a isso? Não. Tá bem. Aí, falando da próxima forma, né, pessoal? Que é a forma terciária dessas proteínas. E o que vai diferenciar essa forma terciária em relação à forma secundária, já que as duas são formas tridimensionais, né? São formas 3D, é que nessas formas terciárias, né, eu vou ter as subunidades, as cadeias laterais das proteínas interagindo entre si e formando como se fossem essas ondulações aqui, tá certo? Aí, uma coisa interessante que eu trouxe nas duas imagens, só que tem uma imagem que dá para ver melhor, é por isso que eu preferi colocar as duas, como ocorrem esses tipos de interações, né? A gente viu que na estrutura secundária a gente vai ter pontes de hidrogênio que vão estar interagindo entre si, entre as cadeias polipeptídicas, né? Para formar os dois tipos de estrutura secundária, né? Alfa-hélice e beta-preguiada. Na estrutura terciária, a gente vai ter outros tipos de interações que vão ocorrer ali para a formação desse tipo de estrutura terciária. Relembrando novamente, só dando ênfase, nesse tipo de estrutura terciária, eu vou ter
as subunidades laterais, né, da minha proteína interagindo entre si. Aí por isso que eu vou ter justamente essas ondulações aqui ao longo da minha cadeia da proteína, quando eu tenho uma proteína que tem conformação terciária. Aí, quais vão ser os tipos de interações que vão ocorrer quando eu tenho uma conformação terciária, né? A gente pode ter interação iônica, tá certo? Lembrando que espécies iônicas são espécies que têm essas cargas aqui, tá bom? A gente pode ter espécies negativas e espécies positivas, e elas podem interagir entre si por ligações, por um tipo de interação eletrostática, tá certo? Onde eu vou ter os compartilhamentos de elétrons, e esse é um tipo de ligação iônica que pode ocorrer entre as cadeias da proteína para justamente dar a conformação específica da proteína. A gente pode também ter o quê? A gente pode também ter interação hidrofóbica entre os componentes dessa proteína. Essas interações hidrofóbicas, pessoal, diferentes das pontes de hidrogênio, né? Elas vão ocorrer na parte mais interna da proteína, tá certo? E a gente também pode ter as pontes de hidrogênio, que são as ligações que a gente já viu ali na estrutura secundária, tanto na alfa-hélice quanto na beta-preguiada, e as ligações por ponte de sulfeto. O que são essas ligações por ponte de sulfeto? São interações de enxofre com enxofre, tá certo? Isso só tem para a proteína terciária, que apresenta em sua composição átomos de enxofre, tá bom? Tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Alguém tem um questionamento? Ninguém tem nenhum questionamento, mas só uma curiosidade também, pessoal, é que dependendo da estrutura primária, né, que a gente viu que tinha relação à composição dos aminoácidos, né, ao longo da cadeia da proteína, a conformação da proteína pode ser diferente, tá certo? Porque aqui eu vou ter grupos diferentes, grupos químicos diferentes, em que eu vou ter tipos de interações devido às características químicas desses grupamentos que vão ser diferentes também. Então, eu vou promover interações diferentes. Eu posso ter proteínas terciárias que têm mais interações por tipo de ponte de hidrogênio, que isso vai depender da composição de aminoácidos dela, ou eu posso ter proteínas terciárias que apresentam mais ligações por ponte de sulfeto, se elas tiverem bastante enxofre em sua composição, ou proteínas com mais interações hidrofóbicas, se os componentes, se os aminoácidos que compõem essa proteína apresentarem bastante hidrofobicidade, ou então proteínas por ponte de hidrogênio, se esses aminoácidos, né, apresentarem bastante afinidade pela água, né? E uma coisa que também vocês têm que lembrar é que nesse tipo de estrutura terciária, né, eu vou ter apenas uma cadeia polipeptídica para formar essa estrutura, tá certo? Aí ninguém tem nenhuma dúvida, né, vou passar para frente. Em relação à próxima estrutura, né, a gente tem a estrutura quaternária. E o que seria essa estrutura quaternária? Seria a união dessas cadeias polipeptídicas terciárias, né, de duas ou mais, para formar uma estrutura mais complexa, tá bem? E aqui a gente tem um exemplo de uma proteína que ela é quaternária, apresenta estrutura quaternária, né? E que a gente já falou até dela no começo da aula, que é a hemoglobina, tá certo? A hemoglobina, ela apresenta um metal específico na composição da proteína, que é o ferro, tá certo? Na verdade, a hemoglobina ela é um complexo de ferro porfirina, que vocês vão estudar esse complexo bastante lá na química inorgânica, é o nosso maior exemplo para poder estudar química inorgânica, principalmente na parte de química bioinorgânica. E esse complexo com ferro aqui vai justamente da atividade biológica da hemoglobina. Aí, pessoal, para cada cadeia polipeptídica formadora,
ela vai ter um nome, tá certo? Na estrutura quaternária. Por exemplo, na hemoglobina, a gente tem cadeia beta 1, cadeia beta 2, cadeia alfa 1 e cadeia alfa 2, tá certo? E esse átomo de ferro aqui, que faz parte da composição da proteína, ele recebe um nome específico quando a gente trabalha com nomenclatura de proteína. A gente vai falar que esse átomo de ferro, que está sendo representado por essa bolinha aqui, ele vai ser a parte, não a parte, mas a estrutura M da proteína, tá bem? Lembrando que cada cadeia vai ter um nome, por exemplo, aqui no da hemoglobina, como eu já disse, a cadeia beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2, mas geralmente, quando, assim, a partir de ponto mais de pesquisa, né, em sílico, quando você vai fazer algum trabalho que envolve uma proteína, e você vai pegar essa proteína no banco de dados, geralmente essas cadeias estão com a nomenclatura, né, cadeia A, cadeia B, cadeia C, cadeia D. E dependendo da quantidade de tipos de cadeia, vai aí vários tipos de nomenclaturas diferentes, né? E para você achar a qual se refere a cadeia específica, né, você tem que partir do ponto de vista estrutural, estudar a estrutura da proteína e também do ponto de vista de ler os artigos para poder saber. Isso é só uma curiosidade específica para quem apresentar interesse aí em trabalhar com proteína futuramente. Mas o que vocês têm que lembrar, pessoal, é que a estrutura quaternária, ela vai ser composta, né, por duas ou mais cadeias polipeptídicas, e essas cadeias polipeptídicas vão estar unidas entre si pelas interações que vão ser estabelecidas entre os aminoácidos formadores, entre essas cadeias polipeptídicas individuais, tá certo? E a gente ainda não tem um limite, por exemplo, de cadeias polipeptídicas para a quantidade para a formação de proteínas, né? A gente, por exemplo, tem a hemoglobina com 4 cadeias polipeptídicas diferentes, em que em todas essas cadeias eu vou ter a presença, né, do radical M. Lembrando, o radical M é o átomo de metal que vai estar presente na sua estrutura, tá certo? E só uma característica interessante também, que a gente pode ter proteínas que apresentam metais na estrutura, na sua composição, e a gente tem proteínas que não apresentam metais na sua composição, né? E esses metais, eles têm papéis essenciais, principalmente em relação às vitaminas. Vocês vão ver lá na parte de cofatores, em bioquímica, que vocês vão precisar de uns tipos de metais específicos para que a atividade biológica seja exercida, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque tem nomenclaturas também específicas para proteínas que apresentam metais em sua composição. Proteínas que têm metais em sua composição, a gente chama de metaloproteínas, tá certo? E eles são um grupo gigantesco de proteínas, e existem metaloproteínas para diversos tipos de atividades biológicas. Aí, pessoal, eu já tinha falado lá do processo de perda, né, de atividade biológica de uma proteína, só que esse processo de perda de atividade biológica de proteína, ele recebe um nome específico, né? E esse nome é desnaturação proteica. Essa desnaturação proteica é justamente essa perda da atividade biológica, e a perda da atividade biológica está relacionada ao quê? A perda da conformação estrutural da proteína, tá bom? Em relação ao espaço que ela ocupa. Como vocês podem ver, eu trouxe um exemplo aqui de uma proteína específica, uma proteína X, em que essa proteína está na conformação ideal dela para que a atividade biológica ocorra. Mas por algum fator ambiental, que eu vou ainda falar para vocês quais são, ela pode sofrer uma mudança na conformação. Quando ela sofre a mudança na conformação, ela vai sofrer esse processo de desnaturação, tá certo? E quais são esses fatores que vão influenciar para que essa desnaturação ocorra? Salinidade, pH e temperatura, tá certo? A gente sabe que no nosso organismo,
a gente tem teores de sais específicos, e dependendo da mudança, né, desse teor de sal específico, a gente pode ter esse processo de desnaturação da proteína. Além disso, mudanças no pH também do nosso organismo podem fazer com que a proteína perca a sua atividade, justamente devido a essa mudança na estrutura. E como eu já tinha falado, né, dei o exemplo lá da queratina, a gente viu que a temperatura também ela pode influenciar nesse processo de desnaturação proteica, né? E outra coisa que tem relacionada a proteínas também, né? E ao processo de desnaturação proteica é justamente os pacientes que têm Covid-19, né? Apresentarem casos de febre alta, né? E por que isso é algo bastante prejudicial para o meu paciente que tem Covid-19, que é o novo coronavírus? Porque quando eu tenho um aumento muito elevado da minha temperatura do corpo, eu vou ter um fator ambiental que vai influenciar na conformação das proteínas que compõem o meu corpo. Quando eu tenho esse fator influenciando nessas proteínas, né, eu vou ter esse processo de desnaturação proteica e eu vou ter a perda de atividade biológica. Por isso que a febre é um fator de risco muito grande para pacientes que apresentam coronavírus. Porque quando eu tenho esse processo de desnaturação proteica, né, devido à elevação da minha temperatura do corpo, eu vou ter a perda de atividade de diversas proteínas que são essenciais para manter meu equilíbrio do meu organismo. Então, é por isso que quando alguém tem coronavírus, né, algum paciente, e ele apresenta febre, ele já é tratado com um tipo especial, né, de tratamento pelos médicos, porque essa febre pode causar uma série de desnaturações proteicas que vai influenciar no quadro clínico do paciente futuramente, tá certo? Lembrando que quando eu tenho essa desnaturação proteica, eu vou ter uma mudança na conformação da minha proteína. Como vocês podem ver aqui na imagem. Aqui a proteína desnaturada apresenta uma conformação diferente da proteína normal. Só que a minha composição de aminoácidos, ela é mantida, tá certo? Deu para entender essa parte aqui? Porque isso é muito importante para a gente não pensar que quando eu tenho uma desnaturação proteica, eu vou ter uma mudança nos aminoácidos que compõem a proteína. Não. Os aminoácidos eles vão permanecer os mesmos, tá certo? Só que nesse processo de desnaturação, eu vou ter a perda da atividade biológica, mas, e consequentemente também, né, a função dela no meu organismo, mas eu continuo com a mesma composição de aminoácidos. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma, tudo certo. Mas esse ovo aí só mesmo para mostrar a proteína, né? Aqui, pessoal, é que eu vou falar ainda dos processos irreversíveis e reversíveis. A albumina, né? A albumina, quem faz academia aí, tem os suplementos alimentares, né? Que são basicamente compostos aí de albumina. Só se lembra, sabe de tudo Aí, isso. Frank, eu te falei hoje. Não é um negócio muito legal, não é muito gostoso, não, esse negócio aí. Assim, é legal para o pessoal que faz academia, né? Tomar esses suplementos que contêm albumina, porque já é uma proteína que já é bem estudada, bem trabalhada, e a gente tem diversas caracterizações e diversos comportamentos já elucidados na literatura, né, sobre ela. Mas um problema que a gente tem em relação a conservar a albumina no ovo, né, é que quando você vai fritar esse ovo, você vai promover uma diferença, né? Você vai estar ali aplicando um fator ambiental, a temperatura no ovo, e a sua proteína, ela vai mudar de conformação, ela vai desnaturar, tá certo? Por exemplo, aqui a gente pode utilizar essa proteína aqui roxa para representar a albumina, né? Aqui a albumina, quando ela está ali no ovo, o ovo está líquido e tudo mais,
e eu tenho uma albumina na conformação que vai promover a atividade biológica no meu organismo. Mas quando eu frito esse ovo, eu tenho a perda dessa estrutura tridimensional aqui da proteína albumina. Então, ela vai ficar desnaturada. Então, a atividade biológica dela não vai ser efetuada, tá certo? Isso é um processo irreversível, tá bem? Eu não consigo, depois que o ovo fica sólido, fazer com que a albumina volte para essa conformaçãozinha bonitinha aqui dela, que é a conformação ideal. Ela vai permanecer na conformação dela desnaturada, tá certo? Com a perda da atividade biológica. Mas eu tenho processos que são reversíveis, como eu falei lá da chapinha, né? Que quando você aplica chapinha no seu cabelo, você vai ter a temperatura ali sendo aplicada, e essa temperatura vai fazer com que a sua proteína pegue a conformação e o seu cabelo fique liso. Tratando de cabelo cacheado, né? Mas quando você pega e sai, meio ambiente, vai sair para algum lugar e começar a chover, e você tem a interação lá da água com o seu cabelo, você vai perceber que o cabelo vai começar a enrolar de novo. Então, é justamente porque a queratina, né, que estava nessa estrutura aqui desnaturada, ela está voltando para essa estrutura aqui, que é a estrutura normal dela, com atividade biológica, tá bem? Então, a gente comumente fala de desnaturação proteica, mas só do processo irreversível, mas a gente tem que lembrar que a desnaturação proteica, ela também é um processo que é reversível, tá certo? E quando eu tenho essa desnaturação proteica, eu vou ter perda do quê? Já que eu não perco os meus aminoácidos que compõem a proteína. Eu vou ter a perda das interações, tá certo? Vocês se lembram lá que para os diferentes tipos de estruturas das proteínas, eu vou ter diferentes tipos de interações, né? Ponte de hidrogênio, interação iônica, de sulfeto, interação hidrofóbica. E quando eu tenho a desnaturação proteica, eu vou ter basicamente a quebra dessas interações, ou seja, a perda das interações, tá bem? E é isso que vai causar essa conformação diferente em relação à conformação normal e ideal da proteína. Deu para entender tudo? Alguém ficou com alguma dúvida? E professor, então qual é a melhor forma de consumir o ovo para preservar a albumina dele? Sem fritar. Só ele quebra o ovo e engole do jeito que está ali. É cru mesmo. Nossa, a senhora me defenda. Cru mesmo. Cru mesmo, pessoal. Aí, não é algo assim, muito... Assim, pensando a nível proteico, né? Para você obter proteína, já que você faz academia e quer obter essas proteínas para composição de músculos e tudo mais, estruturação dos músculos, é ideal que você consuma o ovo cru. Ou então consuma algum suplemento à base de albumina. Tá bom? Mas assim, suplemento mesmo. Tu come um, Fran, todo dia de manhã. Tem gente que faz isso. Antes de treinar, pega o ovo ali, quebra e só engole ele do mesmo jeito que tá ali. Não é algo assim muito, muito bom não, né? Mas ao ponto de vista fisiológico e proteico é algo maravilhoso pro seu corpo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso aqui? Não, né? Tudo certo. Pode passar. Tá. Aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho das enzimas, né? Que a gente já fez uma menção a elas no início da aula de forma bem simples, mas a gente vai dar um pouquinho de destaque, né? Para esse tipo de proteína. Então, pessoal, as enzimas, elas vão ser proteínas, basicamente, que vão atuar como catalisadores biológicos, tá certo? Por quê? Porque a gente vai ter no nosso organismo, né, reações químicas que vão precisar ocorrer em velocidades adequadas e elas precisam ser muito específicas, tá certo? Para que há alguma atividade biológica e que para que o nosso corpo permaneça ideal.
E de modo que essas reações químicas, nos finais, que eles vão ser bem definidos. E essa especificidade, né, e essa velocidade também nas reações químicas, elas vão ocorrer devido às enzimas, né, que são proteínas. Aí, um questionamento que eu queria levantar para vocês é saber se toda proteína é uma enzima ou toda enzima é uma proteína. Vocês sabem dizer se as duas afirmações estão corretas ou se tem uma que está correta e uma que está errada? Então, pessoal, é assim. A gente relaciona sempre que proteína é enzima. E não é isso. Que toda enzima é proteína ou vice-versa, né? Mas, basicamente, é o quê? Vocês têm que lembrar que toda proteína, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína vai ser uma enzima. Porque as enzimas, elas vão ser catalisadores biológicos e elas vão atuar basicamente com essa função biológica, tá certo? Enquanto que as proteínas, elas vão apresentar uma série de espectros, vários tipos de funções biológicas. Elas não vão atuar somente na indução, né, de uma velocidade de reação química mais rápida. Aí, para falar desse tipo de proteína, né, que são as enzimas, a gente vai ter que lembrar também das 3 formas, né, que a gente tem para aumentar a velocidade de uma reação química, para que uma reação química ocorra de forma mais rápida. Então, a primeira forma que eu tenho para aumentar a velocidade de uma reação química é aumentando a concentração do meu reagente, tá certo? Quanto mais reagente eu tenho ali, mais rápida a reação vai ocorrer e mais rápido também eu vou ter a formação de novos produtos. Além disso, a gente também vai ter a temperatura como um fator que vai influenciar bastante. Aí eu queria perguntar para vocês, de que forma que a temperatura vai influenciar para que a minha reação química ocorra de forma mais rápida? Alguém sabe me dizer? Isso é química do 2º ano, pessoal. Ninguém tem uma ideia, não? Só para mim não ficar falando aqui direto. Oi? Eu e a Franceline ficamos arrasadas quando o professor fala assim, gente, se vocês viram no ensino médio, nós vimos no ensino médio em 2010. Aí a gente fica... 2011, eu. 2011. Aí eu fico assim, oh meu Deus, eu queria tanto lembrar, mas é aquela coisa. Sim, não, pessoal, mas vai lembrar agora, fala isso porque... Eu no ensino médio em 2019, na força do ódio, no ensino médio na força do ódio. 2019 esqueci tudinho, só de raiva. Mas assim, pessoal, por que a temperatura vai ser um fator que vai influenciar na velocidade da reação química, né? Porque quando você aplica a temperatura em um sistema, né, você vai fazer com que as moléculas, elas tenham uma maior interação entre si, tá certo? Elas vão... Quando você, por exemplo, tem uma solução química, e essa solução, ela está em temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Ali eu vou ter um grau de interação específico entre as minhas moléculas, né? Elas vão estar ali... Lembrando que nessas soluções, né, as moléculas, elas interagem de forma dinâmica em uma reação química, né? Então, eu vou ter uma certa dinâmica em uma temperatura de 25 graus Celsius, e quando eu aplico uma temperatura maior do que isso, eu vou fazer com que essa dinâmica, essas interações entre os componentes ali atômicos aumentem entre si, tá certo? Então, eu vou promover que os meus átomos, eles interajam de forma mais rápida entre eles. Por isso que a temperatura influencia na velocidade da reação química, e quanto maior a temperatura, mais rápida a sua reação química vai ocorrer, tá certo? Tipo como o exemplo que você falou do cabelo, da chapinha no nosso cabelo, que ela é quente. Não, isso tem a ver, pode ser em relação a gente pode relacionar isso, por exemplo, a quando você está por exemplo, seu cabelo é cacheado e você mora em um lugar muito frio.
ali você está numa temperatura baixa. Aí quando você se muda para um lugar mais tropical, por exemplo, aqui no litoral do Piauí, você tem uma temperatura ambiente, né, mais elevada. Isso vai fazer com que as reações químicas ocorram de forma mais rápida, tá bem? Mas isso não tem, assim, um direcionamento, um relacionamento muito a ver com a relação da queratina. Porque na queratina, a gente está trabalhando lá com quebra de pontes de hidrogênio, tá certo? Que é a interação molecular que está ocorrendo ali entre as cadeias polipeptídicas. Aqui não, aqui a gente vai ter a temperatura, ela fazendo com que eu tenha uma maior interação molecular, tá bem? Lá com a queratina, eu tenho uma quebra da interação, e aqui eu tenho como se fosse uma formação de interações moleculares acontecendo mais rápido. Tá bem? Entendi. Aí essa é a diferença. Então, quanto mais alta a temperatura, mais rápida eu vou ter a minha reação química ocorrendo, tá certo? Então, temperatura é um fator que vai aumentar a velocidade da reação química. E quando a gente fala em velocidade de reação química, a gente tem que lembrar também de algo que é muito importante, que é a energia de ativação. O que é essa energia de ativação? É uma energia específica que eu preciso para que a minha reação química ocorra, tá bem? Então, toda reação química tem uma energia de ativação específica. E quando eu aumento a concentração, ou então quando eu elevo a temperatura dessa reação química, eu vou ter essa energia de ativação diminuindo, tá certo? Então, quando eu diminuo a energia de ativação, eu faço com que a minha reação química ocorra de maneira mais rápida. Então, o que as enzimas fazem basicamente é isso, elas vão diminuir a energia de ativação das reações químicas, fazendo com que elas ocorram de maneira mais rápida, tá bem? Tem alguma dúvida sobre isso, em relação à energia de ativação? Ninguém tem nenhuma dúvida? Tem não, professor, 10 vem. Todo mundo calado. Quero ver Todo na hora mundo da tirando prova. 10. Quero ver na hora da prova. Na hora da prova, Eu me todo mundo corre louco, desesperado. Eu sou a primeira. Logo da minha primeira prova já apareceu a mensagem: estude mais, queridinha. Fiquei arrasada. Meu Deus. Aí, pessoal, vai dar certo. Começo de curso é assim mesmo, pessoal. Vocês vão se acostumar. No começo do curso a gente aprende a estudar. É isso que acontece na graduação. Mas, assim, pessoal, vocês têm que lembrar de energia de ativação, porque em relação às enzimas, o que elas vão fazer basicamente é isso. Elas vão ser os catalisadores biológicos do nosso organismo, e elas vão atuar diminuindo essa energia de ativação. E fazendo aqui só uma comparação, né, para ficar um pouquinho mais fácil de compreender o que seria essa energia de ativação, eu vou dar um exemplo de uma pessoa, né? Essa pessoa, ela quer ir para um lugar X. Ela quer conhecer um lugar X. E ela tem dois caminhos. Ela tem um caminho que é mais montanhoso, ou seja, tem mais elevações, ela vai ter que subir e descer. E ela tem um caminho que é plano. Aí eu pergunto para vocês, em relação, se vocês fossem para, sei lá, fossem sair para algum lugar e tivesse um caminho que ele é mais montanhoso, ou seja, ele é mais íngreme, tem mais elevações, e tem um caminho que ele é mais plano. Qual vai ser o caminho que vocês vão gastar mais energia para poder chegar no lugar? Montanhoso. Isso, justamente. Então, o que é que as enzimas fazem? Justamente é isso. Elas vão diminuir essa energia de ativação, tá certo? E por que eu utilizei essa comparação? Porque é a mesma coisa para a reação química, tá certo? Você tem a opção de escolher o caminho que vai ser mais rápido e que você vai gastar menos energia.
Então, quando você tem essas enzimas aqui no seu organismo, atuando como catalisadores biológicos, é isso que elas vão fazer. Elas vão diminuir o gasto de energia para que a reação química ocorra, e essas reações químicas vão ocorrer de maneira mais rápida, tá bem? Aí só foi um exemplo para poder ficar um pouquinho mais claro em relação à energia de ativação. Aí, pessoal, essas ligações, né, das enzimas com componentes específicos, elas vão ser bem específicas. E para que essa atividade catalítica das enzimas, né, seja estabelecida, elas vão precisar se ligar a substratos específicos, né? Esses substratos vão ser moléculas orgânicas que vão se ligar às enzimas em uma ligação que é muito específica. E esse tipo de interação, né, do substrato com a enzima para que a atividade biológica ocorra, ela não é feita, né, mas é representada pelos livros, né, como uma interação do tipo chave-fechadura. Por que chave-fechadura? Porque a gente sabe que para cada tipo de porta, né, a gente vai ter uma chave que vai abrir, que essa chave é específica daquela porta, e para eu poder abrir a porta, eu preciso só daquela chave. Se eu testar, por exemplo, eu tenho a chave da porta da sala da minha casa e tenho a chave do portão. São dois tipos de chave, dois tipos de fechaduras diferentes. Se eu utilizar o tipo, a chave do portão para abrir a minha porta, eu não vou conseguir abrir a porta. E vice-versa. Se eu utilizar a chave da porta para abrir o portão, eu não consigo abrir o portão. Mas quando eu uso a chave da minha porta para abrir a porta, eu consigo abrir normalmente. E por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de relação vai acontecer entre o substrato e a enzima, tá certo? As enzimas vão ter diversos tipos de enzima e elas vão se ligar a substratos bem específicos, tá certo? Vão ser substratos diferentes, em que esses substratos vão se ligar em um determinado local da proteína para poder que a atividade biológica possa ocorrer, tá certo? Por exemplo, aqui, eu tenho uma maltose. Aí, lembrando de novo lá da aula de carboidratos, maltose é que tipo de carboidrato? É um disacarídeo, tá certo? E quando eu quero quebrar esse tipo de carboidrato no meu organismo, eu preciso que esse carboidrato se ligue a uma enzima, para ela conferir esse tipo de atividade, tá certo? E essa maltose vai se ligar a uma enzima, tá certo? E vai promover um encaixe com essa enzima. E quando esse substrato se encaixa a essa enzima, a enzima vai fazer com que esse disacarídeo seja quebrado, e quando esse disacarídeo é quebrado, ele pode ser liberado na forma de monossacarídeo no nosso organismo. E isso é interessante por quê? Porque esses monossacarídeos, quando vocês forem estudar bioquímica celular lá no ciclo de Krebs, eles vão ser utilizados para a produção de energia. Lembrando que a molécula energética do nosso organismo é o ATP, tá certo? Sem ATP, basicamente, a gente não vive, porque ele é essencial para tudo que a gente vai fazer. Aí, só lembrando, né, por que a gente está falando isso? Porque as ligações enzimáticas da enzima com o substrato, elas vão ser muito específicas. Por isso que a gente atribui elas ao modelo de chave-fechadura, porque cada enzima se liga ao seu substrato específico. Como eu falei, essas enzimas elas vão apresentar um alto grau de especificidade, que vai ser justamente o local de ligação com o substrato, e esse local, né, de interação da enzima com um substrato, a gente vai chamar de sítio ativo, tá certo? E o sítio ativo, ele vai permitir o quê? Que a ligação vai permitir apenas a ligação do seu substrato, trazendo uma grande especificidade catalítica, de catálise, né? Uma especificidade catalítica para que a reação possa acontecer. Então, quando eu tenho aqui a minha enzima,
apresentação da minha enzima, e eu tenho a interação do meu substrato, né, específico, com a parte específica da enzima. Eu vou ter ali a formação do meu sítio ativo, que é o sítio catalítico, e quando eu tenho isso, é que eu tenho a minha indução da atividade biológica, tá certo? Eu vou ter a minha atividade biológica ocorrendo. Lembrando que a enzima não se liga a qualquer tipo de substrato, cada enzima tem seu substrato específico, isso vai variar para tipos de famílias de enzima e tipo de composição em relação aos aminoácidos da enzima, em relação ao seu substrato também. Lembrando que quando eu tenho esse tipo de interação, né, de substrato com a enzima, tem a formação do sítio ativo específico. Só dando ênfase nisso, tá certo? Que são termos que vocês vão precisar compreender. E para dar a finalidade, né, da nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre algumas pesquisas que a gente faz com carboidratos, né? E eu quero trabalhar com pesquisas que são aqui mais regionais, né? Então, eu trouxe um artigo que foi aceito nesse ano, já foi publicado, que é na revista de doenças orais, né? É uma revista internacional, um periódico de alto impacto, né? Ela é Qualis A1, e ela foi publicada por um grupo de pesquisa que faz parte aqui do meu programa de mestrado, que é o programa de biotecnologia, né? Aqui em Parnaíba, a gente tem um professor, Jefferson Soares, que ele trabalha basicamente com proteínas de látex, tá certo? Látex é um líquido orgânico que é extraído de plantas. E ele trabalha com uma planta que é uma planta ornamental, vocês já devem ter visto essa planta em vários lugares, e ele extrai esse látex, e desse látex ele extrai frações de proteínas, e ele trabalha também com nanotecnologia. E o que é interessante é que essa planta aqui, ela é uma planta ornamental, ninguém, quando olha, nem pensa que ela tem alguma aplicação farmacológica, né? Mas o professor Jefferson Soares, ele induz a formação de nanopartículas a partir de proteínas do látex. Ele trabalha principalmente com doenças orais e com inflamação. E ele fez o quê? Com esse látex extraído dessa proteína, dessa planta aqui, né? Ele pegou e ele nanoformulou, ou seja, ele deixou o látex ficar em tamanhos menores de proteína para formar essas nanopartículas, e ele fez nanopartículas de látex e aplicou essas nanopartículas de látex em periodontite de ratos. E ele pode ver que essas nanopartículas de látex, que é um produto natural, tiveram uma ação muito melhor do que fármacos que já foram utilizados e que são utilizados, né, para tratar a periodontite, sendo que esses fármacos, eles causam uma série de efeitos adversos. Então, é uma aplicação bem interessante de uma planta que a gente utiliza para ornamentar em relação à biotecnologia e em relação também à aplicabilidade dessas proteínas na ciência, né? E eu trouxe um artigo de um dos alunos do professor, quem sabe algum de vocês até conheça ele, né, que é o Joab, ele faz agora mestrado lá na UNB, passou em primeiro lugar, e eu trouxe um artigo dele, que é de docagem molecular e avaliação da atividade de antileishmania de um complexo metálico com rutênio e epiisopiloturina, que é o alcaloide que eu trabalho no mestrado, e óxido nítrico, né? E o que foi que eles averiguaram, né, nesse artigo aqui? Eles basicamente olharam a interação desse complexo metálico contendo epiisopiloturina, e eles puderam ver que esse complexo metálico teve uma atividade biológica, né, uma energia de ligação às proteínas de leishmania que promovem a indução da infecção por leishmaniose, né, muito melhor do que os fármacos que já são utilizados, né, como por exemplo, os pentamoniais, que já são bem utilizados na quimioterapia para leishmaniose, só que esses antimoniais, eles causam uma série de efeitos adversos que são muito agressivos para as pessoas, né, que portam esse tipo de infecção. E isso é interessante por quê, pessoal? Porque a gente
gente vê que uma modificação, né, uma inserção de um grupamento de um metal aqui, nessa estrutura da epizopluturina, ela promove uma atividade biológica muito melhor do que ela já tinha, na sua forma isolada, do que em relação também a outros fármacos. E isso é importante porque, a partir desses estudos aqui, que são estudos in sílico, de proteína com ligante, a gente consegue induzir esse tipo de atividade biológica, né? E a gente consegue também elucidar o mecanismo de interação a partir da interação do meu ligante, né, que é a molécula que eu uso para se ligar com a proteína, porque o software que a gente trabalha no laboratório mostra todas as interações hidrofóbicas e por pontos de hidrogênio que a minha proteína tem com o meu ligante. E essa ligação, né, da proteína com o ligante, ela é uma ligação muito específica também, como a gente estava discutindo com as enzimas, que elas apresentam alta especificidade. Esses ligantes também, eles só vão se ligar e promover a atividade biológica que a gente quer quando eles se ligam ao sítio ativo da proteína, tá certo? E essas foram as referências que eu utilizei para a produção da aula, e muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, vocês me façam aí, que a gente tem um tempinho ainda. Muito bem, Paulo. Quero ver a dúvida desses meninos. Tem que perguntar mais, pessoal. Só na hora da prova. A dúvida é só na hora da prova, pessoal.